Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença. Muito assunto pulsando, gerando polêmica, gerando briga, e na maioria das vezes é por conta da desinformação. Então, por que não reunir pessoas, colocar essas pessoas diante de quem entende, no caso, um professor da área do assunto a ser tratado, para que a gente consiga ouvir com uma explicação que não é baseada em opiniões, e sim em embasamento, estudo, pesquisa, e também ouvir a experiência das pessoas que vivenciam esses temas. Queremos abordar os temas mais pulsantes, questões de identidade de gênero, questões políticas, direita e esquerda, por que tanto conflito, é, produção cultural, gera muita polêmica, gera muito preconceito. Todos esses assuntos teremos esse encontro mensal, sempre com um professor da área e sempre com as pessoas que vivenciam essa situação. Todo o conteúdo, a aula completa, sempre vai ficar no nosso canal do YouTube. Então, achou interessante, assistiu? Divulga. No dia seguinte já vai estar lá na íntegra no canal. Manda o link para os seus amigos, para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir. E continuem nos acompanhando no Instagram, nas nossas redes sociais, mas no Instagram principalmente, que a gente vai colocar sempre a programação e quais são os temas dos próximos meses. Um encontro gratuito, interativo, vocês podem conversar. Depois da explicação do professor, a gente abre essa roda de conversa para ouvir as pessoas que estão aqui para dar depoimento e para que vocês interajam, façam perguntas, questionem. O objetivo é fazer o conteúdo, é trazer o conteúdo de forma extremamente acessível para que ninguém saia daqui com dúvida. É importante que as pessoas formem opiniões a partir de orientação real, exata. Então, muito obrigada pela presença. Esse projeto, assim como vários outros projetos que estão acontecendo na Bibliaspa esse ano, só pode ser viabilizado pelo patrocínio da NTS, que é uma empresa que está dando todo o suporte financeiro para a gente desenvolver as nossas atividades aqui esse ano. A gente vai mostrar um pouquinho da NTS para vocês, em seguida eu já passo a bola para o Vitor. Obrigada. Vivemos em constante movimento e interrompo. Na intensa velocidade da vida, porque as coisas acontecem de maneira tão simples, quase não percebemos certas coisas, mas que são essenciais. E é por isso que estamos aqui, para realizarmos o transporte de gás natural. Nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, trabalhando com excelência e eficiência de forma segura e sustentável. Essa é a nossa missão: transportar o gás. E vai girar a economia da região mais industrializada do Brasil. São mais de 2.000 quilômetros de gasodutos. Com um time muito bem treinado e capacitado, utilizamos as mais modernas técnicas de intervenção e manutenção, garantindo confiabilidade em todo o sistema. Por isso, seguimos firmes em nossas responsabilidades socioambientais. E não só fazem parte de nosso DNA, como asseguram o melhor todos e desenvolvimento sustentável das localidades que atuamos. Sempre conhecida como empresa de classe mundial pela excelência na gestão do transporte de gás natural, liderando a transformação do setor no Brasil, é a nossa visão. Nossa cultura é o que nos diferencia. Cuidar das pessoas, valorizando a contribuição de cada um, desenvolvendo um respeito mútuo por cada indivíduo, trabalhando como um time.
movidos pela paixão por nosso negócio. Essa é nossa inspiração. O novo mercado em gás já é realidade e por isso seguimos investindo em novos pontos de entrega, em manutenção, em segurança, expandindo nossas operações e atendendo a cada vez mais clientes. Transportando seu gás. Somos a NTS, transportando o futuro. Boa noite a todas e todos. Eu me chamo Victor, sou professor aqui na casa, na Bibliasca, já participo há um bom tempo. E, na verdade, eu sou formado em Geografia lá na Universidade de São Paulo e vou tratar de um tema que é muito comum a nós, né, estudantes de Geografia, que é o tema das migrações. A nossa aula de hoje é sobre migração e refúgio. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre o que significam esses termos. Aí a gente vai entrar no contexto das migrações no mundo, depois falar mais da nossa realidade brasileira. E quando a gente chegar aqui nesse momento para tratar do Brasil, aí eu vou convidar o Fábio e a Mira para também, né, colocar um pouco da realidade que eles vivenciam aqui enquanto imigrantes, tudo bem? Tá bom. Então, ah, eu vou começar a nossa aula falando e perguntando para vocês, né, se vocês lembram lá daquele momento da escola, quando a gente falava de migrações, todos os brasileiros conhecem alguém que veio de outro país, né? E muita gente, como para todos os brasileiros, mas muita gente tem algum parente próximo, pai, mãe, avó, que veio de outro país, né? Eu lembro quando estava na escola, era muito comum, né? E aí, meu pai veio de não sei onde, minha mãe veio de tal lugar, meu avô veio de tal. Eu sempre fui uma pessoa que não tinha alguém na família que veio de outro lugar, né? Seja por uma questão de dificuldade em resgatar essa história, seja por uma questão também de questões técnicas, né? Porque tem membros da família que também não são tão presentes na nossa história, tão comuns. Beleza, acontece também. E eu sempre achei demais que tinha pessoas com parentes de outros países, né? Mas eu encontrei aqui os meus colegas e amigos que vieram de outros países, muitos são meus alunos e alunas, e eu fico muito contente em participar aqui da Bibliasca. Então, vou pedir para passar aqui para o próximo slide, por favor. Então, esses termos eles ficam pairando na nossa cabeça. Às vezes você fala, mas poxa, uma pessoa que é refugiada é migrante, ou é um imigrante, ou uma pessoa que é deslocada, ou um turista. Porque eu lembro que eu passo lá no aeroporto e eu passo pelo setor da imigração. Então, eu sou um imigrante ou não sou, né? Ou uma pessoa que está fazendo turismo é um imigrante ou não, né? Então, só para esclarecer esses termos de início, vou pedir para passar para o próximo. A migração, eu decidi criar esse diagrama aí para esclarecer o que significa a migração. Ela engloba diferentes termos. Tem a imigração, você sabe o que é a imigração? Quando a gente tem alguém que vem de outro país, né? Fácil lembrar da rodovia dos imigrantes, né? Que faz aquele caminho lá, o pessoal que vinha de Santos para São Paulo, no interior do Brasil. Então, imigrante tem que estar vindo de fora do país e entrando no país. Beleza. Imigração, ou um imigrante, é a pessoa que está saindo, né, do país. E o refúgio, o refúgio também é uma pessoa que está entrando no país, por exemplo. Ou o Fahd, ou a Miriam, ou algum outro aluno, ou algo. Eles são refugiados ou são imigrantes? Como é que funciona isso? Né? Então, a migração engloba esses três termos. O refúgio, a gente vai tratar mais especificamente de cada um deles, mas, sim, o refúgio faz parte da imigração também. Tá? Então, se eu fosse dizer um pouco mais precisamente, o refúgio estaria dentro daqui da imigração, tá bom? Mas é importante perceber que fora tem ali o patinho feio, né, que é o turismo. Na verdade, não é um patinho feio, ele é só, de acordo com a ONU, ele é separado
do que é contabilizado como imigração. Os dados de turismo, eles são separados. Por quê? Aí eu vou pedir para passar para o próximo slide. É que o turista é uma pessoa que visita temporariamente, não é uma pessoa que vai lá morar em outro país. Né? Então, normalmente, a gente tem um limite para a permanência dessa pessoa em outro país. 3 meses sem visto em vários países. Ou, no caso dos Estados Unidos, você pode ter um visto de turista de 10 anos. Mas você só pode permanecer nos Estados Unidos, por exemplo, por 6 meses. É um limite para permanência. Depois disso, você tem que sair. Depois você pode voltar quantas vezes você quiser dentro desses 10 anos. Mas permanecer ininterruptamente 6 meses no máximo. Isso vai depender também dos acordos de cada país, né, com o Brasil, que aqui é onde a gente mora. Cada país, cada parte do país vai estabelecer muitas vezes o seu acordo aí. Muito bem. Então, turista, eu gosto de tratar primeiro porque ele está separado, é mais fácil de entender. E agora, então, vou pedir para passar para o próximo, que a gente vai tratar desse migrante, imigrante e imigrante. Migrante é uma pessoa que mudou da sua casa. Foi morar em outro país, foi morar em outro estado, foi morar em outra cidade, migrou. Fez um movimento de trocar o seu local de habitação. Tudo bem? Fácil isso. O imigrante, ele muda o seu local de habitação, a sua existência, só que ele também vai buscar uma mudança de nacionalidade, certo? Então, ele saiu, por exemplo, do Brasil, foi morar em Portugal. Ele é um imigrante lá em Portugal. Mas aqui, para nós, no Brasil, ele é um emigrante, que é a pessoa que sai do seu país. Vai buscar residência em outro país. Tudo bem? Migrante. Ah, eu posso tratar como imigrante uma pessoa que saiu de São Paulo e foi morar no Espírito Santo? Posso, sem problemas. Só que eu não posso chamar essa pessoa de imigrante ou imigrante. Tudo bem? Esses dois termos aqui, eles são associados a pessoas que vão trocar o seu país de residência. Tudo bem? Fácil. Ok. Peço para vocês passarem para o próximo. E aí tem outros termos, né? Que são a pessoa deslocada à força, qualquer pessoa que foi obrigada a se deslocar da sua casa, pode ou não ter cruzado uma fronteira. Então, por mais que eu não tenha ninguém da minha família que tenha vindo de outro país, né? O meu pai, ele nasceu no Paraná, que é um estado aqui no sul do Brasil. Só que ele teve uma geada lá, um evento meteorológico, né, que envolve baixas temperaturas, a plantação toda é perdida. Então, o meu pai, ele teve que sair do Paraná por conta de uma geada. Então, eles não teriam mais trabalho lá na fazenda onde a família vivia. E eles tiveram que vir para São Paulo porque aqui era uma segurança de conseguir trabalho, de conseguir um sustento, enquanto que no caso da geada lá no Paraná, tudo estava perdido. Então não dava para ficar lá. Essa é uma pessoa deslocada à força. Não é uma força necessariamente física, tudo bem? É uma força que envolve dinâmicas naturais. Pode envolver guerras, pode envolver questões religiosas, perseguições religiosas, pode envolver uma série de motivações que não exatamente pode ou não pode ser a força física também. Beleza? Ok. E o refugiado é a pessoa que parece com uma pessoa deslocada à força. Só que ele vai obrigatoriamente buscar um sustento, uma vida, um recomeço em outro país. Uma pessoa deslocada à força, como eu dei no exemplo do meu pai, ele saiu do Paraná e veio para São Paulo. Ele está se deslocando dentro de um mesmo país. E o refugiado não, a pessoa que deixa esse país em função do temor, que pode ser temor pela sua vida, né, em função de questões de perseguição religiosa, política, conflitos, ou até mesmo climáticos, né, que essa é uma nova realidade aí, e passa a residir em outro país. Beleza? Tudo bem? Tudo claro em relação às diferenças entre esses termos? Ótimo. Então, eu coloquei ali embaixo, né? Ou seja, por quê? A pessoa que é deslocada à força,
ela tem uma relação com o refugiado. Eu posso falar que todo refugiado é uma pessoa deslocada à força. Mas não posso falar que toda pessoa deslocada à força é um refugiado. Porque o refugiado, ele está necessariamente passando a viver em outro país. E ele vai viver nesse outro país conforme um reconhecimento legal. Né? Você vai pedir o asilo em outro país, você pode receber um visto humanitário, e então você está aparado ali, você está respaldado pela lei do outro país, está sendo reconhecido enquanto refugiado. Um deslocado à força, uma pessoa deslocada à força, simplesmente saiu de uma cidade, foi viver na outra, saiu de um estado, foi viver em outro. Tudo bem? Então não tem uma questão de, precisa de um passaporte, precisa de um visto, precisa de algum outro reconhecimento legal. Tudo bem? Ok. Próxima. Verdade. Depois desse esclarecimento sobre o que é um turista, o que é um refugiado, o que é um deslocado, né? Eu achei pertinente a gente falar da dinâmica desses fluxos migratórios no mundo. Porque a gente sempre pensa em outros lugares, outros países, né? Então tem 4 grandes formas aí de dinâmica dos fluxos migratórios. A Sul-Sul, o que eu quero dizer com a dinâmica Sul-Sul? É uma dinâmica que envolve pessoas saindo de um país que faz parte do Sul global, ou seja, faz parte do mundo subdesenvolvido, e que vai viver em outro país desse mundo subdesenvolvido, que não necessariamente é o sul do Equador, tudo bem? É aquele sul que envolve a globalização, o acesso às tecnologias e até mesmo o domínio sobre as tecnologias que fazem movimentar esse capitalismo do mundo em que a gente vive. Então, essa dinâmica sul-sul, ela é reconhecida como a principal dinâmica dos fluxos migratórios. Por quê? Quando tem um conflito, quando tem uma perseguição religiosa, quando tem qualquer motivação para o refúgio acontecer, muitas pessoas saem dos seus países, mas vão viver em um país fronteiriço, um país próximo. Porque eles têm a esperança de que esse contexto de guerra, de perseguição, acabe, e assim que acabar, eles vão voltar para o seu país de origem, para a sua terra natal. Então, a dinâmica sul-sul ela é muito, muito presente dentro desses fluxos migratórios e é difícil estimar, mas muitos autores reconhecem como a principal dinâmica. Então, quando a gente fala em migração, a gente sempre pensa, todo mundo está saindo do Brasil, vai ver nos Estados Unidos, vai ver em Portugal, vai ver, sei lá, em país do norte. Né? Mas a principal é essa dinâmica sul-sul. Tudo bem? Ok. Essa dinâmica sul-norte, então, como eu estava mencionando, é aquela que a gente lembra da novela América. Vocês lembram dessa novela América? Com a Débora Seco, o Manu Benício. Ela queria viver nos Estados Unidos. E, na época, foi uma grande inspiração para essa dinâmica também de pessoas que estavam querendo sair do Brasil e viver em outros países. Isso dinamizou culturalmente o Brasil e fez com que mais pessoas fossem buscar uma nova vida lá nos Estados Unidos. A novela se chama América, foi produzida pela Globo, vale a pena ver quem não viu, quem não viu, quem não assistiu. E essa dinâmica sul-norte, ela é bem representada na novela. Por que eu falo de novela? Porque o Brasil, hoje em dia a gente não assiste tanto novela, mas antigamente a maior parte dos brasileiros assistiam TV, viam as novelas e não tinha outra coisa, né? Mais de 90% da população brasileira assistia uma novela à noite, né? Então tudo que acontecia ali, a gente às vezes tomava como verdade e se servia de inspiração para a nossa vida. Bom, essa novela América representa a dinâmica sul-norte, pessoas que estavam, né, no caso, saindo do sul global, países subdesenvolvidos, e buscando uma vida melhor nos países do norte, os países desenvolvidos, como é o caso de pessoas saindo do Brasil e viver nos Estados Unidos. Ou pessoas que saíram e saem do Brasil e vão ver em Portugal.
ou pessoas que saíram e saem do Brasil e vão viver na França. Tudo bem? Falando dessa dinâmica do sul-norte, a mais comum diante da nossa realidade brasileira é de pessoas que saem do Brasil e vão viver nos Estados Unidos. É a maior quantidade de emigrantes saindo do Brasil para viver lá nos Estados Unidos. Ou, em segundo lugar, são as pessoas que vão viver em Portugal. E em terceiro lugar, em termos de quantidade, isso é um tanto quanto surpreendente, porque não representa a dinâmica sul-norte, mas sim a sul-sul. Em terceiro lugar, são as pessoas que saem do Brasil e vão viver no Paraguai. Muita gente vai viver no Paraguai. O terceiro maior fluxo de saída dos brasileiros é para viver no Paraguai. Por incrível que pareça. Bom, então, só recapitulando, a dinâmica sul-sul envolve, né, muitas vezes, ah, esse, essa inúmera complexidade do sul global, muitos conflitos, muitas doenças, muita injustiça, né, muita perseguição, etc. Então, boa parte da população sai dos seus países de origem e fica um tempinho fora para depois voltar. Né? Aqui a gente tem muitos alunos e alunas que saíram, por exemplo, lá da Síria, foram viver no Irã, ou no Irã não, foram viver no Líbano com a esperança de voltar para a Síria. Né? O problema é que o conflito na Síria, ele evolui, ele se transforma, né? Mas ele não cessa, infelizmente. E, bom, Sul-Norte, que é esse exemplo que eu dei do Brasil, brasileiros estão vivendo nos Estados Unidos ou em Portugal. A dinâmica Norte-Norte, que envolve então pessoas que já nasceram em um país desenvolvido e vão morar em outro país desenvolvido, ela não acontece necessariamente por essas questões que motivam o refúgio. Essa dinâmica Norte-Norte, ela acontece por uma transferência de mão de obra, muitas vezes. Então, empresas que têm sede, por exemplo, nos Estados Unidos, convocam trabalhadores das suas filiais na Europa, ou empresas que têm sede na Europa convocam trabalhadores, muitas vezes, que estão nos Estados Unidos, filiais, e fica essa dinâmica de uma transferência de mão de obra muitas vezes já qualificada, certo? Que envolve pessoas que já foram para a faculdade, que já têm muita experiência no seu trabalho. Essa é a principal dinâmica aí dentro do norte-norte. E norte-sul é a mais rara, porque é mais difícil a gente considerar que as pessoas vão sair dos seus países de origem, que são países do norte, ou seja, desenvolvidos, para viver em países subdesenvolvidos que têm, né, muitas complexidades, muitos problemas, muitos desafios, mas isso também acontece, não é que não aconteça. Acontece muitas vezes, por exemplo, por pessoas que reconhecem que a vida aqui é muito mais prazerosa e é uma descoberta, e é uma aventura, né? E hoje em dia, se você usa redes sociais, né, tem um monte de gringo, um monte de estrangeiro que fala, nossa, eu descobri uma vida nova aqui no Brasil, não tem nada a ver com aquele mundo frio, cinza, europeu. Né? Então, isso acaba sendo mais raro, mas ainda assim acontece. Né? E envolve também pessoas que vão trabalhar em consulados, né, embaixadas, coisas do tipo. Mas de todas essas dinâmicas, a Norte-Sul é a mais restrita em termos imaginativos. Quantidade reduzida. Tudo bem? Pode passar. Bom, então um panorama aí sobre as migrações no mundo. Né? Migrações envolve pessoas que estão migrando dentro dos seus países ou fora. Né? Temos 122,6 milhões de pessoas deslocadas à força. E dentro desse círculo, a gente tem 43,7 milhões de refugiados. Ou seja, esse círculo maior ele envolve pessoas que muitas vezes, como meu pai, saíram do Paraná e foram viver em São Paulo, dentro de um mesmo país. Envolve pessoas que saíram dos seus países de origem e foram viver em outros países. Mas percebam como é mais reduzida a quantidade de refugiados em relação à quantidade total de deslocados. Então, o termo deslocados, ele é maior em quantidade em relação aos refugiados. Tudo bem? Ok.
Pode passar, por favor? Aqui algumas informações sobre a imigração e refúgio no Brasil. Então, entrando mais na nossa realidade aqui. Ah, de janeiro de 2010 a agosto de 2024, ou seja, né, coloquei a última década e essa meia década, a gente registrou mais de 1.700.000 imigrantes, incluindo residentes permanentes, temporários e fronteiriços. Temporários, a gente pode contabilizar entre turistas também. E é interessante ver que aquela dinâmica sul-sul, ela está bem representada aqui, né? Então a gente tem pessoas que vieram da Venezuela, né, que envolve a crise política e econômica da Venezuela. É o primeiro posto em termos de quantidade. Haiti, Bolívia, Colômbia, Argentina, o top 5 representa muito bem aquela dinâmica sul-sul que eu falei para vocês, certo? Aí depois a gente tem uma grande quantidade de pessoas dos Estados Unidos e da China, mas predominantemente a gente percebe aquela dinâmica sul-sul nessa lista aí. Essa é a lista das nacionalidades com o maior número de registro de imigrantes de 2010 a 2024 no Brasil. Interessante ver esses números. Só que aqui a gente percebe uma. A gente começa a pensar, poxa, mas não tem um monte de gente da Síria que veio viver aqui no Brasil? Cadê eles aí? Ou não tem um monte de gente do Afeganistão, né, que a gente acolhe aqui também na nossa casa no Brasil. Não tem um monte de gente do Afeganistão, cadê eles? Eles vão participar do outro slide, vou pedir para passar, que são os dados relacionados ao refúgio. Então, esses são os dados até setembro de 2010 também, até setembro de 2024, considerando a quantidade de refugiados que foram acolhidos pelo Brasil, né? Então, vocês veem, a Venezuela ainda é o maior participante. Agora sim, a gente tem a Síria, República Democrática do Congo, Afeganistão. Por quê? Aqui, quando a gente trata de refugiado, a gente tem reconhecimento, né? O visto humanitário concedido, a pessoa passa a viver nesse novo país, no caso deles o Brasil, enquanto um refugiado. A pessoa que é só um migrante, muitas vezes chega aqui porque vai trabalhar, visto de trabalho, certo? Um visto profissional é diferente. Ou a pessoa que vai fazer turismo, né? Ela vai ficar aqui por 3 meses, 6 meses. Muitas vezes não vai precisar de um visto, dependendo do acordo com seus países de origem. Bom, pode passar? Aqui, uma tabela um pouco maior, né? O número de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado. Então, a gente consegue ver que é bem diversa essa lista. A Venezuela, Cuba, Angola, Vietnã, esses são os solicitantes. Não é aquela lista anterior que eu passei, que são as pessoas que foram já concedidas o refúgio, né, já foram reconhecidas. Pode passar. Aí aqui a gente tem algumas nacionalidades, tem aqui na Bíblia as pessoas que vieram do Irã, do Marrocos, do Afeganistão, da Nigéria, da Venezuela, da Tunísia também, né? E é nesse momento que eu vou convidar a Bira da Wi-Fi, justamente para que a gente possa interagir com eles, fazer perguntas, né, entender um pouco mais de como é que é a vida do imigrante, a vida do refugiado aqui no Brasil e esclarecer muitas dúvidas que vocês possam ter. Tudo bem? Eu vou pedir então para acender essas luzes aqui da frente. E vou convidar então a Miriam e o Fábio para conversar um pouco com a gente e tratar um pouco da vida deles aqui. Então, agradeço muito a participação de vocês. Miriam, muito obrigado por comparecer. E esse momento vai ser então a gente abrir para perguntas, né, do pessoal que está participando também. E vocês poderem esclarecer, né, responder
Se vocês não entenderem a pergunta, podem me falar, eu vou traduzir para vocês. Tudo bem? Ótimo. Bom, a Stella tem uma pergunta? Sim, mas eu não sei. Ah, tá bom. Aquele número 1347 afegãos são os que têm o visto definitivo, ou os que estão aqui ainda, ou os que foram concedidos, a gente não sabe se estão, se já migraram. Ah, então, essa é uma questão também. Esses dados? É, Então, esses dados, eu compilei muitos deles de 2010 e 2024, mas aquela tabela grande, se não me engano, é de 2024 ou 2023, porque demora um pouco para atualizar, tudo bem? A gente não tem os dados de 2025, por exemplo. Demora, às vezes sai alguém do ano. não foi emitido quase 22 anos. Então, se esses dados que você compilou, 1347, são os que entraram e conseguiram o visto definitivo, ou já os que vieram a ter visto pré-entrada? Tá. Então, são os que tiveram a solicitação do asilo reconhecida. Ah, tá. Aliás, foram não só reconhecidos, o Brasil usa o termo, não é agraciado, concessão, exatamente. Porque Então, antes, né, tem uma avaliação, tem a solicitação, aí o Brasil, né, verifica esses pedidos para depois conceder justamente esse reconhecimento do asilo. então nós só recebemos isso de pessoas, 1.347 dos 10 mil, não sei quantos, 12 mil que nós prometemos. Então, mas só um cuidado que a gente tem que ter, esse número é das pessoas que foram reconhecidas que podem viver. Isso. É um processo longo. É um processo longo. Tem muitas pessoas que eles estão, estão aqui, que não mas que ainda não conhecem tiveram ainda não reconhecimento. talvez nem tenham medido. Isso que eu Muitas vezes, né? esse número é muito maior. São os que sacaram perdão e foram reconhecidos. Exatamente. Então pode haver entrado muito mais que a gente não sabe. Exatamente. Vitor, só uma perguntinha, desculpa interromper. Os que são fazendo imigração por função de uma guerra, né? Um problema mais sério no país, eles precisam de visto ou é um acordo com o país? Então, a gente vive no Brasil, né? E a gente sabe que o Brasil tem muitas coisas que a gente tem que fazer e que às vezes não acabam acontecendo dessa maneira, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem que ter esse processo, né? Esse caminho a ser seguido. Mas muitas vezes, o que acontece? A pessoa faz uma solicitação para viver aqui enquanto refugiado e essa solicitação ela vai sendo analisada durante N meses, X meses. Tá? E aí a pessoa ela vai vivendo aqui por também N meses ou N anos até que esse pedido seja de fato reconhecido. Sabe? Então, é como a gente estava falando, tem uma quantidade muito maior que vive aqui e que não tem, né, não chegou ao fim desse caminho. Não é um cidadão. Não, mas o Brasil concedeu visto humanitário várias vezes. Sim. Mandou um terremoto no Haiti, mandou um furacão, Sim. mandou guerras. Né? Então é um visto humanitário, necessariamente não tem a ver com refúgio. As pessoas têm que entrar com pedido de refúgio no lugar, aí é outra coisa. Sim. As pessoas ficam sem visto. Que às vezes tem dificuldade de abrir. Exato. E isso acaba meio que uma brecha, né? Para a pessoa ficar aqui por você quer um reconhecimento. Faz o pedido, ou não é reconhecido, mas a pessoa segue vivendo, tá vendo? Às vezes esse tratado humanitário que o Brasil faz é prejudicial demais as pessoas, porque não se emite os vistos prometidos e a pessoa fica impedida de entrar. Por exemplo, um iraniano entra ali com um visto de turista e depois pode pedir para ficar. E aí ele fica. E aí fica. E aí, E um afegão
como o Brasil fez um tratado humanitário, ele só entra se for um visto humanitário. Então, existem afegãos que têm dinheiro para vir e que poderiam vir sem precisar de ajuda do nosso governo, mas eles não podem entrar. Enquanto a gente não emitiu o visto humanitário. Já um outro país que o Brasil não tem tratado, as pessoas podem entrar como turistas. Em compensação, aqueles afegãos que forem admitidos, estou dando exemplo dos afegãos, que é um dos tratados que o Brasil tem a língua antiga, né? Venezuela, né? Tem também, tratado humanitário, é o Afeganistão. Então, quando o afegão chega com o visto emitido lá nas embaixadas do Paquistão, do Irã, que são esses dois países que emitem vistos humanitários para a gente receber os afegãos, aí o governo acolhe, tem que ter um abrigo, diferente dos iranianos. Eles chegam com vista de turista, mas eles se viram aqui. Só se for um abrigo, como esse abrigo de morango de Cuba, os marroquinos também. Existe um abrigo específico para quem não tem tratado de refúgio. Mas muitas vezes as pessoas têm condições de vir, poderiam se manter aqui durante 2 anos até se estabilizar, e não pode entrar porque existe esse trabalho. Eu estava conversando com um português, que ele veio na minha casa e ele disse que esse problema da União Europeia, que aí os caras são cidadãos em qualquer país lá da União Europeia, está havendo muita migração para os países onde pagam mais salário. Então está tendo problema nas regiões rurais, principalmente, e também problemas nas empresas de profissionais que migram para países da União Europeia que têm mais salário melhor, né? A Inglaterra, inclusive, disse que saiu, eu não sei se por causa disso, porque a Inglaterra é o melhor salário aí da União Europeia, né? Não sei se ela saiu da União Europeia por excesso de gente ou por quê. Certo. Bom, então, né, só fechando aí a resposta, como o Marcelo também falou, e a Dani também, muitas vezes a gente tem brechas ou outros caminhos que a pessoa acaba seguindo, e isso faz com que uma grande quantidade em relação a esses números que a gente viu, tá? Mas não vou falar aqui, por exemplo, nada alarmante, né? No caso brasileiro, a quantidade de imigrantes que vive aqui não chega a 2%. É muito reduzido, né? Mas em relação àqueles números, muitas vezes a gente vai ter uma quantidade muito maior vivendo aqui, sem ter tido um reconhecimento legal, certo? Beleza. Posso fazer essa pergunta? Claro. O que dá ao refugiado o direito de viver dentro do território brasileiro? Que documento? Porque tem os ilegais, tem os que vêm com visto, né, humanitário. O que ele precisa para ele circular legalmente pelo país? E outra coisa, o que está ilegal, como é que as autoridades elas se comportam com aquele que vem no visto de turista e depois do visto vence e ele fica por aqui? Olha, uma das principais coisas que o imigrante hoje já precisa fazer quando passa a viver aqui no Brasil é o RNE ou RNEM, né? Que é o Registro Nacional de Estrangeiro ou de Imigrante. Se não me engano é isso. Que é o ENM, de nome para ENM. Agora o M... Imigrante. Tá bom. Entendi. Então, esse é um documento que todo mundo tem que ter. Você tem? Você tem? RN ou RN? RN. Certo. Tem que ter. Que é a identidade dela. Isso. E depois é possível fazer o CPF até. Não, o CPF já é de carro. Também tem que fazer. Então, até onde eu sei, esses documentos são necessários desde que cheguem. E isso vai fazer com que o pessoal possa viver aqui, né? A gente se deslocar para viver em qualquer lugar dentro disso. Mas né, a gente também tem que considerar um passaporte, né? Muitas vezes. Você chega lá na rua, a primeira coisa que o pessoal pede é o passaporte. Como turista, você pode já circular dentro do Brasil,
né? Com passaporte, dependendo do país. Outros países não, né? Igual quando a gente vai na Argentina ou Bolívia, com o nosso RG já é possível, a gente pode ir lá no espaço deles, com total liberdade. E a questão da ilegalidade? A questão da ilegalidade, é, a pergunta não é. Ele vem como motorista, ele tem, sei lá, 13 meses para ficar aqui no país, mas ele não vai embora, ele resolve, por conta própria, permanecer no Brasil. Não. Olha, Já vim com essa extensão, às vezes. é, nesse caso da ilegalidade, eu não sei exatamente como é que é o acordo do Brasil, dependendo do país. Por exemplo, no caso da França, uma pessoa que fica aqui para além do tempo, ou que fique lá para além do tempo, tem uma taxa de 30 euros, 60 euros que vai ser paga a cada dia, além do limite estabelecido pelo acordo, né, no caso do Brasil, França. Então, passou de 3 meses, cada dia tem uma taxa que você vai ter que pagar quando você for pegar um avião. Então, falar, peraí, mas você... Era para você ter saído lá. Você ter saído, você vai ter que pagar essa taxa aqui. Tem um acordo com o Mercosul, que aí funciona no país do Mercosul. Então, depende muito do acordo, né? Foi acordado dentro do grupo ou com uma relação bilateral estrangeira em outro país. Então, Só para ver se eu entendi. O RMN é um novo RME, é isso? Substituiu o RME. beleza. Você levou quanto tempo para tirar o RMN? O RMN? Um ano. Um ano. Sim. Sobre a Polícia Federal, exige um mínimo de período de permanência no Brasil ou não? Não. Se tipo assim, eu não sei, tem período, mas esse RT não tem validade. Não tem data de Não tem data de validade. Mas tem que renovar depois de um ano, cada ano. Todo ano tem que Sim. renovar. Tá. E eles perguntaram, por exemplo, perguntaram se você tinha uma passagem de volta para a Nigéria ou não? Não. Você entrou como, Gabriel? Como é que você entrou no Brasil? Eu com visto de Guiana Inglesa. Ah, E cheguei no Guarulhos. Eu tinha problema com o avião, chama Copa Airline. Sim. E eu não consegui pegar avião e meu visto, faltaram 4 dias para vencer. E pessoas da aviação falam que eles não têm outro avião para ganhar na interesse até 2 semanas. E eles falam que eu tenho duas opções. Se eu uma opção é ficar aqui ou voltar no meu país. Então eu escolhi. situação curiosa. Para você renovar a INL, você tem a Polícia Federal todo ano, não é? Sim, no junho eu vou. Próximo mês, né? Eu vou lá para renovar. Para você vir marcar mesmo. Sim. Agora vai ficar pra você. Me chamar. Deixa eu lá. Fine. Can you tell us about your case? How was it when you came here to Brazil? And did you have any challenges? Back to your documents. Só lembrar assim, uma coisa que eles falaram.
when I came here, luckily, for Tunisians, Brazil doesn't require visa. So, but there isn't a direct flight from Tunis to Brazil. So I had to do the stay in another country. My first option was in the closest option was Italy because it's close. But I have the right to do the scan in Italy if I'm not going out of the international space in the airport. But they didn't have anything, so I had to cancel the flight and then find another way. So I found after like 2 months, I found a flight from Morocco to Sabah. So I took it. And once I arrived here, I knew that my purpose was to come here to live time. So I started doing the documents, and after like three months, I got the protocol. I got it in Gmaster. So after that, it was smooth for me. It's not very difficult to remember the building. But since the beginning, you wanted to come to us. Yeah, since Because yeah. Oh, I didn't touch it. oh, you did. The ten yeah. You went to the airport? No. So that you can go with us without any explanation. You will know how many minutes. Bom, resumidamente, ele falou que desde o início quis vir para o Brasil e que não enfrentou nenhum grande desafio com relação à chegada dele aqui. Mas é ponto de vista. Mas você veio, you came here as a tourist? Não. Ah, tá bom. Ele veio como turista e chegando aqui ele deu entrada na papelada, junto à Polícia Federal, para ter um protocolo. Can you explain us a bit more about what is the protocolo? Ah, ok. Então, o protocolo do RN. Primeiro eles dão e depois uma Então, tem uma solicitação através do protocolo. Sim. E aí, depois de 1 ano, você consegue o RN. Entendi. Mas ele fica no protocolo. A certo da Globo é o provisório, é isso? é provisório. Mas até onde eu conheço de pessoas das relações que vieram como turista, se eles conseguiram trabalho aqui, por exemplo, conseguir a permanência é fácil. Já me disseram isso, que entraram como turista, procuraram, conseguiram trabalho e não conseguiram permanecer indefinidamente porque tem vindo como empregatício aqui. Vai conseguindo, afinal, mas para conseguir o visto definitivo, tem que ter o mínimo de 1 ano de registro, não é? Assim, ou casar com brasileiro, ou ter um filho de brasileiro, um bebê, não bebê brasileiro. Sim. Mais alguma pergunta? Tá bom, eu tenho uma, então. Beijo. Qual é o vídeo? Tunísia, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Tudo bem? A gente viu ali que tem diferentes dinâmicas que envolvem as migrações. Dinâmica sul-sul, dinâmica sul-norte, né, que é a mais comum. E muitas vezes, para nós, que somos brasileiros, né, a gente tem essa mentalidade de falar, puxa vida, o Brasil é um país tão difícil, é complicado viver no Brasil. Né, e muitas vezes as pessoas não entendem por que outras pessoas de outros países decidem vir para cá. Outros países subdesenvolvidos também. Né? Então, se vocês puderem falar um pouco mais de como é
como são as motivações para escolher o Brasil? Porque, por exemplo, o Brasil também é um país muito rico, assim como os países de onde vocês vieram, mas é um país com muita desigualdade, né? Então, a gente tem a desigualdade, a gente tem o desafio da língua, vocês falam outras línguas. Não é como, por exemplo, a gente nasceu na Guiana inglesa, Guiana francesa, vai viver na Inglaterra, vai viver na França. Né? Tem ainda, além da desigualdade, tem a questão do desafio da língua. Então, acho que, para mim, sempre fica essa dúvida. Por que vocês escolheram o Brasil e não algum outro país? Cara, minha foi escolha. Foi Deus que escolheu aqui para mim, porque Mas você não está blindado, Não, eu posso complementar a sua pergunta? Acho legal que vocês falarem um pouquinho sobre isso, né? E depois eu queria que vocês concluíssem dizendo se vocês pretendem voltar para o país de vocês ou se vocês pretendem ficar aqui no Brasil ou em algum outro país. Onde vocês imaginam o futuro de vocês? por exemplo, eu gosto desse país muito. Por isso eu estou lutando muito, estou trabalhando muito para ter melhor vida aqui. Eu gosto do Brasil muito, eu quero ficar aqui com minha filha até é, 8 ou 90 anos. Eu vou voltar para meu país porque eu não quero morrer em outro país. Eu quero morrer no país de origem, mas eu quero ficar aqui mesmo um pouquinho no Brasil. Esse país é muito importante para mim. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém. E foi brasileiras e que me ajudam muito. E acho que em outro país não está assim. Porque quando você viaja no país que você não. Onde eu estava viajando, tinha uma pessoa que eu conheço que morava lá. Eu acho que quando chegar lá, ela vai me ajudar. Mas aqui, chegar aqui sem ninguém de família, amiga, e começar a vida e cada dia melhorou. Sim. Como é que você acabou na Bibliaspa? Eu não te perguntei isso. Como é que você veio para a Bibliaspa? Foi uma aluna da Bibliaspa chamada Funke. Ela é da Nigéria. Sim. Que ela manda endereço para mim. Acho que a primeira vez que eu cheguei aqui foi em março de 2022. Eu cheguei em fevereiro e comecei aula de português. Porque eu precisava, porque eu não consegui falar nada. Só falar oi, boa noite, boa tarde, não consegui, fica difícil. 2022, um ano que passou, eu não conheço falar uma palavra só, boa noite, tudo bem. E até quando nossa querida mãe Renas dela me chamou para participar daquele projeto que começou para mulheres afegãs, primeiro 2023, que eu vou começar a falar de uma palavra em português. Fiz aula de professor Dixon primeiro e depois cheguei a aula de esse professora que ela não nos deixa usar celular para o tradutor. Então, eu forço. Precisa falar esse língua, precisa. E agora, eu sei que eu não estou falando muito bom, mas estou ficando. Muito bem. E eu queria que você falasse também do programa de saúde, que ela foi atendida pelo SUS, né? Você gerou uma tanta, ela falou na Nigéria não tem o SUS. Não tem. Sim. Não só na Nigéria, a maioria dos países estrangeiros. Tem uma amiga que foi para Portugal, a irmã dela teve problema de câncer, veio se tratar no Brasil, porque lá ela teria que vender a casa para tratar. Nos Estados Unidos a mesma coisa, em outros tantos. Então, a primeira social é aqui.
Não tem porque em 2022 eu fiz 2 cirurgias aqui. Aquele cirurgia, se fosse no meu país, tu gasta muito dinheiro, milhões nossa moeda. Mas aqui feito de graça. Então, é muito bom. Porque às vezes os brasileiros reclamam, esse governo não conta muito bem. Eu falo, vocês não sabem o que vocês têm aqui. Meu país não tem nada disso. Tudo tem que pagar. Saúde, escola, tudo tem que pagar. Me pagaram Não mal. tem aqui. Sim, é pagar aluguel. Então, é muito bom país. Uma curiosidade, quando você se viu sozinha no aeroporto, que não podia embarcar, como é que se deu a tua acomodação para dormir? Porque é uma curiosidade, porque a poderia estar Eu dormi na cadeira 2 dias. E depois pessoas de Acme, né? Sim, me levam para chama uma hotel dentro do aeroporto. Eu já esqueci o nome. Sim, ele me leva e eu fiquei lá mais acho que 4 dias. E depois elas me levam para a Polícia Federal dentro do aeroporto também. Eles me dão. Não, se eles fizeram para sair solicitação de refúgio, eles me dão. Sim, e eu cheguei no dia 12 de fevereiro e entro no Brasil dia 8 de fevereiro. Mas se você sair do aeroporto e chegar até aqui, Eu fiquei. não na digo aqui para São Paulo, porque lá é outro município, né? Aqui eu digo No, lá na centro tem o hotel Javari. Eu procurei na Google porque eu não conhecia ninguém. Então eu tinha um pouquinho de dinheiro e ia arrumar aquele hotel. E no, é no Ibis Grande. Sim. Sim, lá na São João. Sim, sim, eu fiquei lá, acho que quase uma semana depois. A professora da Nigéria veio me ajudar a arrumar a casa lá na Zona Leste. Sim, Então sempre é você sozinha. sim, sim, até agora. Passar pra ele. Ai, tá bom. Pretende Já até continuar? esqueceu o que. Mas é difícil fazer. Um, the first thing in Tunisia, the culture is based on the religion, and the people are very religious, and the people from the LGBTQ community, it's really hard to live because they're getting persecution from almost everyone, from my family, from in the streets, and sometimes I getting out in the streets just because I look different, that I have long hair or I have no songs. I just in school also. I was always outcast because I was different. So it feels really hard. And the last year, I couldn't go out in public. Because I was traumatized because I got like multiple times getting up public and it was daytime. Everyone was watching along like everything because I don't like this. But then it's it's really so I had to find a solution because I couldn't study in the world, I couldn't go out in public. So I had to find a way to get out and go in. Well, the first option you go into Europe. Well, most Indonesians go to Europe.
whether legally or illegally, with votes or whatever. But I didn't want to do that. So I'm getting a visa as almost as possible. They will reject it. Whatever you do, they will always reject you. Percentage of visa rejection is like higher than the 70% or something. So people pay money to get the appointment and they will get rejected that. So since Brazil, uh, I've heard and I've seen about it, and I know someone, a trans man from Chile who came here in 2020. And he said it's so good, and I've seen the stories. I mean, it's amazing. There is no rejection whatsoever. They know what they know about it. So I thought, well, now, even though the language barrier is like a bit hard, that's still, it's not, that's not gonna stop me from escaping the hell that I was living in. So yeah, I just tried to collect some money to book that flight so I could be something. And just I came here like in January, and luckily my friend was had a place where to stay for living now. Since I got here, I was looking, trying to, I was looking on the internet where can I get coding for, because I noticed that most of Brazilians don't speak English or Spanish, and most of them just speak Portuguese, so I have to learn the language. So I just looked up on the internet and found this place. So that's how I came here. Like, Traduzido, tudo bem? Então, ele falou que, como estou dizendo, ele enfrentou muitos desafios lá, porque desde o período da escola, até mesmo no seu momento de vida adulta, ele passou por diferentes momentos aí de agressões físicas, né, na escola, na rua. Ele disse também que é um país que é muito difícil para a população LGBTQIA+. E então ele começou a procurar outras possibilidades de conseguir viver. Disse que no caso da Europa a obtenção de uma vista é praticamente impossível, a rejeição é acima de 70%. E através de um amigo, ele soube que esse amigo vivia aqui já no Brasil, veio para cá em 2020, um amigo veio para cá em 2020 e disse para ele que é um país muito mais acolhedor e aberto e receptivo à população LGBTQIA+, e que desde que chegou aqui viveu uma vida muito boa. Então isso serviu como uma inspiração para eu pensar mais no Brasil. Ele juntou dinheiro, e através desse amigo ele já tinha então um lugar seguro para dormir, era um quarto, e disse que achou a Bíblia através da internet, procurou no Google e encontrou a gente aqui. Ele conheceu que o brasileiro tem uma dificuldade de falar outras línguas, outros estrangeiros, e que ele precisava aprender português. Procurou na internet e cá está ele. Mais alguma pergunta? Oi? Your family still in Tunisia? Mantém contato? You still talk to them? Então, mas como eu Minha pergunta é para Mirabel, eles conseguem entender a dimensão, o significado que a gente vive na construção da nossa cultura no Brasil?
Say can you understand the damage the African culture to the Brazilian culture, like the Indians and stuff? Yeah. Can you recognize it? Yeah, on the daily basis, like you say things you could think about, wow, this guy will have I'm from North Africa, and I would say that the majority of Africans here are from like sub-Saharan, under the Sahara. You don't see any trace. You don't see any trace even And I can sure have maybe. maybe some Arabic influence. Yes. It's an Arabic countries. If I say something Arabic, I, I understand that. But the African culture is not very um, yes, because North Africa is so much. It's not. É, então, antes da Mirabel responder, traduzindo da resposta dele, né, disse que ele faz parte ali do norte da África e que tem uma grande influência no Brasil da cultura que veio da África subsaariana, né, por conta do período da escravidão, né, mas que lá é um país árabe, né, e que aqui tem também muita gente que tem ascendência árabe. Então, ele consegue reconhecer que existe um diálogo, né, uma influência, mas que ele percebe que é mais uma influência da África subsaariana e menos da África do Norte, onde a gente Minha faixa é nós, Nigéria, tem grande influência aqui no Brasil. Por exemplo, do Yorubas. Yoruba é uma etnia de grupo na Nigéria. Eles têm grande influência como religião de orixá, Yamuja. Tem muito grande influência de cultura da Nigéria, especialmente da Yoruba aqui no Brasil. E comida também é muito parecido. Tem muito comidas da Nigéria que eu encontro aqui. Por exemplo, a acarajé. A acarajé é da Yoruba. É da Yoruba, a acarajé é da Yoruba da Nigéria. E a bara nós chama muito da Yoruba também. Mandioca temos muito lá também. Temos muito mandioca. Tem dendê. Mirabel, o acarajé de lá é mais gostoso que o acarajé daqui? Não, acho que não. Bom, nós temos duas versões de acarajé. Aqui vocês faz só com dendê. Nós temos com dendê com óleo de soja. Mirabel, na Bahia, o acarajé é feito de feijão. É feijão mesmo, igual. Lá também É feijão, mesma coisa. Feijão, cebola e sal. Sim, mas aqui é mais chique. Aqui, porque nós comemos com caruru, camarão, mas lá nós comemos assim com pato, uma pudim feito de milho. Sim, sim. E com pão também. Nós comemos acarajé com pão. Sim, quando está quente, bem fofinho, come com pão. Mas é de óleo de soja. É bem fofinho e bom. Mas de dendê, nós comemos com abara ou com pudim de milho.
Não, a gente não faz muito pimenta, só cebola e sal. Mesmo aqui. Não, aqui é Bahia, aí é chorar. Muita pimenta. Não, muito apimentar, cara, de novo, você vai ficar falando. Mas Muito cocô. Não dá. Muito pimenta na cara, não dá. Feijão não gosta muito de pimenta, né? você vê no Isabel, minha pergunta é mais uma provocação, e uma confirmação, né? O que seria a cultura brasileira quando a gente fala samba, capoeira, o próprio carnaval, maracatu, o frevo, essas manifestações culturais que tiveram influência e uma ligação tão próxima com o continente africano. Então, a minha pergunta é mais uma, uma forma, né? Talvez seja a palavra mais adequada, uma forma de dizer que esse país também não é só de brasileiro. O Brasil, na realidade, se a gente for pegar o continente africano, continente asiático, né? As pessoas têm esse direito, pensando na linha histórica e no processo de formação da nossa sociedade brasileira. Então, você é uma, uma, uma cidadã brasileira que está por dentro, né? Pensando em África e toda a importância do continente africano da nossa formação. Então, não se sinta fora desse contexto, se sinta incluído, assim. Sim. Uhum. É, então, por exemplo, essa pergunta de religião, né? Não, geral. Se eu não tenho uma perspectiva para cara, eu não gosto de falar muito sobre sobre cultura, religião e não sei palavra como explicar. Não, a minha pergunta foi a minha provocação, na realidade, é para provocar um contexto histórico, que é a importância do continente africano em o Brasil. Ele está falando que tem bastante influência brasileira. Sim, mas às vezes o povo africano, por exemplo, no meu país, elas não gostam muito de religião, ou por isso eu não quero falar muito. Meu Legal, como é que você, como é ser vista como uma mulher nigeriana e ser vista como uma mulher nigeriana negra aqui no Brasil? Porque a gente sabe que na Nigéria a mulher de pele escura, ela não tem esse termo, né? Negro, né? Mulher preta, não tem. Como é que você vê isso? Nigeriano, que aqui no Brasil se tem uma pessoa para você te identifica como uma mulher negra. Como é essa relação de ser uma mulher nigeriana
e ser uma mulher nigeriana, mulher negra aqui no Brasil? Você sente racismo? Não, tudo não sei. Irmã. Você sempre não se escuta. Você já me perguntou onde aqui? Ela é. Não, nós chamamos o outro irmã. Não tem racismo dentro de nós. Não. Não sente. Dentro de nós. Mas nós brigamos muito. Nós brigamos muito. Nós brigamos e deixamos. Não tem sentimento. A gente percebeu que africanas brigam muito, iranianas Porque nós quer que vocês não se escutam. brasileiras que brigavam, a gente briga só de bate-boca, né? É muito engraçado pra nós. Queria perguntar para vocês se nessa situação de que tinham algumas dificuldades no país de origem de vocês e teve a decisão de morar em Portugal, se apesar dessas dificuldades, como vocês enxergam a importância de manter contato com essa origem, com a terra natal, com a cultura de origem, se isso se contato é bem-vindo aqui, ou se vocês sentem que é preciso deixar isso para trás, onde vocês enxergam isso? Minha filha já está lá, né? Quase todo dia eu falo com ela. Falar com prima da dela, ou pessoas que precisam mandar dinheiro para alguma coisa para ela. Agora, ele não deixa mandar para ela porque eu tenho uma filha, eu não consegui. E você quer trazer ela para cá? Sim, se Deus quiser, ela vai ficar conosco em breve. No momento, nossas relações com o Ministério de Relações Exteriores, no caso da filha da Mirabel, é o prioritário, está sendo tratado agora. Conseguiu visto de duas pessoas afegãs que estavam lá na lista que a gente apresentou. Então, nós apresentamos uma lista de 20 pessoas que já tinham pedido refúgio e estavam paradas no Ministério das Relações Exteriores. Dessas 20 pessoas, um amigo nosso, Marcos, ele se responsabilizou por todos os custos de todos. E era um pedido pessoal dele, foi atendido 2, e agora a vez de atender a da filha dela. Então a gente espera que a Irene Júnior essa criança esteja dessa criança. Ela se Deus quiser, a gente vai conseguir. Se Deus quiser. Ele vai responder? Mas ela não tem tudo bem. Vai trazer, né? Se eles pessoalmente, mas estamos embaixo. So, I think I want to make it's an easy culture and I want to share it with the people here. Think whether food wise, cultural wise, anything related. I don't want to totally sometimes in my origins. I just want to mix it with the Brazilian culture and try to introduce it to other Brazilians. Food wise. That's what it's so good. Você me ajuda então? Vou falar de sempre.
ele mencionou no relato dele, na motivação do Brasil, a questão da religião. E, assim, o Brasil, a gente tem uma diversidade, embora a gente seja um país de religião católica, é uma diversidade muito grande, sim. Se ele se sentiu assim, excluído pelo Islã, como que ele vê isso aqui? Por exemplo, pessoas, a gente teve um contador embaixo e ele achou que eu fosse de origem árabe, porque eu estou de hijab, não. Mas eu sou brasileira, nata, e eu me tornei muçulmana e eu, às vezes, tenho essa resistência do muçulmano que é nascido muçulmano e que vê a gente que é o revertido como um invasor, um estranho. E eu também, às vezes, penso, será que eu estou querendo entrar no clube que não é para mim? E ele relata o contrário, né? Que ele é muçulmano, que ele nasceu num país islâmico, e que o Islã, graças, o excluiu, né? E forçou a sair de lá. Como que é essa relação dele com a religião, depois de todo esse processo, e como ele entende isso aqui no Brasil? Como que o Islã é visto aqui no Brasil, na perspectiva dele, de uma pessoa que nasceu num país islâmico? So, you go on and to myself, how was it born and decided and this decision how first wasn't here. Yeah. So I think in 19 and the Muslim people, the religion of Islam makes sense. It's amazing, but the people made it look very strict and very conservative, and to the point that you can almost like, they say even listening to music is Yes, I understand. or a lot of things. Um, I think in Tunisia there is a lot of hypocrisy about religion because they say that they're Muslim, but they don't do anything related to Islam. They don't pray, they drink alcohol, and they do all of the forbidden things, and then at this Ramadan example, they become Muslim strict and all of this. So the problem is not the religion itself, Yes. it's the people because they think that they know that's haram, so they have to force it. But they kind of bully you to follow what they think Islam is. Mhm. That's That's why I want you to understand Islam for you in your heart, not to reject you. Because I know it's a misunderstanding of our religions, I want to know if this field about Islam in you is strong. it is kind of. I don't But my problem with the people who think that they know everything about Islam and they wish to do things hardly in any way possible. Then it's not Islam, bro. It's not Islam. I don't have any problem with any religion, but the people, those like the most conservative people, Ai, daí, tipo,
Não, pode fazer. A gente escutou um pouco do caso dele, mas eu queria saber, em geral, por que as pessoas escolhem o Brasil que não são da América do Sul? Assim, principalmente do Congo, da Síria, do Afeganistão, então, assim, pela maioria das pessoas que você conversou. E outra coisa, eu não consigo entender muito bem o que é esse serviço humanitário. É como se fosse uma autorização para a pessoa viver aqui, e aí, assim, quando a pessoa tem um visto humanitário, ela pode estudar aqui, receber as bolsas do governo, ela pode usar o SUS, às vezes você vê isso, são duas coisas. Tá bom. Assim, eu sou brasileiro, mas eu vou perguntar que talvez ele tenha um visto humanitário e vai ser melhor, mais fácil dele do que a minha sobre vai ser um ser humano. Ah, isso aí é turista, é verdade. Tá bom, então, bom. ahn, Pessoas do Congo, da Síria, ou do Afeganistão, ou do Irã, né? Com quem eu lido aqui, são meus alunos, meus alunos, eles falam que eles decidiram vir para o Brasil porque o Brasil tinha uma facilidade em relação à obtenção desse visto humanitário, que permite, então, viver aqui no Brasil. Só que o que acontece é que muitas vezes o pessoal decide obter esse visto humanitário, que ele é mais barato, ou porque o Brasil é um país de passagem. Então tem muita gente que vem, decide vir para o Brasil, como o pessoal do Afeganistão, por exemplo. Então tivemos muitas alunas que vieram para cá, a gente ficou apegado e falou, nossa, poxa, essa aluna, muito legal conviver com ela, e tal, com a família e tal. E aí, na outra semana, o sumiu, foi para os Estados Unidos. Então, o Brasil acaba sendo escolhido por ser muitas vezes um país que vai conceder os documentos de maneira mais fácil, mais barata, e também porque é um país de passagem, muitas vezes. Então, Donald Trump Como assim de passagem, assim, porque é muitas vezes mais fácil vir para o Brasil que seja ficar para ficar um tempo aqui no Brasil e depois pegar uma rota muitas vezes clandestina que vai levar para os Estados Unidos. Tem atravessadores. É meio caminho, porque eles não conseguem sair no Paquistão, por exemplo, no Afegão. No Paquistão e no Irã, eles não conseguem sair para lugar nenhum. O país que eles têm chance de ter um visto humanitário brasileiro. Agora, no começo, quando ficarem das Sul, eles conseguiram ir para outros lugares. Agora ficou difícil, só se for muito clandestino. E aí envolve muito risco de atravessar um mar, um barcos, aquelas. Agora, para cá, eles vêm com visto, entram no país, e depois vão atravessando, e aí Eu chega no tive lugar. um caso de uma família que tentou fugir de lá para a França. Eles se separaram em dois carros, a mãe e o filho, e o pai no outro carro. Eles foram parados, o carro do pai foi parado, foi levar, sumiram com ele. Igual assim a ditadura nossa, que sumia com as pessoas. A mãe e o filho chegaram lá na França, foram para o hospital, e nunca souberam nem o que aconteceu. Cheio. Algo que É assim, mas aí eles passam. Às vezes eles passam no Irã, no Paquistão, e ficam esperando. Hoje tem, por exemplo, o Panagar, que é uma ONG que está autorizada a solicitar os vistos. Ela pôs a inscrição dela no ar e em uma semana tinha 13 mil, e em um mês 30 mil pedidos de socorro de pessoas que estão no Paquistão e no Irã. Então, tem 3 milhões de afegãos no Irã e 2 milhões de afegãos no Paquistão. Então, aí você imagina, se nós recebemos 500 mil venezuelanos, do tamanho que nós somos, e a gente tem muito mais condições do que esses outros países, receber 3 milhões de pessoas é surreal. Por isso que existe essa rixa, que os iranianos têm problema com os afegãos. Foi muita gente.
E eu penso mesmo que a gente ia ser rota e pegar os 3 milhões e fazer uma fila e mandar embora nos Estados Unidos. Né? E receber todo mundo. É uma opinião. Assim, ó, recebia tudo, fazia um caminho da real. É uma bagunça o país que eu sou mundo inteiro mandando esse preço. Mais alguém gostaria de não só perguntar, mas concluir alguma coisa, fazer um comentário, vocês também. Eu, Sim. isso é um perto gente, a Isabela fala, o que vocês sentem mais saudade do país de vocês? Minha filha. Ah, minha pimenta. Because we eat a lot of spicy. We work kind of stuff on the heavy side. You know, spicy things. Fala que sente também saudade da vida, da Na minha casa, eu fazendo combinação pimenta agora. Já estão. Mais alguém? Então, queria agradecer muito a presença e a participação de vocês três. Obrigada mesmo pela disponibilidade. Obrigada, Vitor. Preparou o conteúdo, chamou os nossos alunos para participar. Foi super legal. Muito obrigada. Obrigada demais pela presença de vocês. Se vocês gostaram desse formato, nos ajudem na divulgação dos próximos. Esses projetos, eles começam sempre assim, né? Com poucas pessoas, mas o boca a boca é a ferramenta de divulgação mais potente que a gente tem para qualquer trabalho que a gente vai fazer. As pessoas precisam conhecer a Bibliaspa, a gente precisa ampliar aí o boca a boca e falar que está acontecendo muita coisa aqui, porque tem muita coisa acontecendo e muita coisa ainda vai acontecer esse ano. Então, por mais que a gente tenha uma assessoria, que a gente tenha um trabalho intensivo ali nas redes sociais, a gente precisa da comunicação humana, boca a boca é o que faz. Venham nos próximos, tragam amigos, tragam pessoas que vocês acham que precisam ouvir sobre acerca dos assuntos que a gente vai falar mais para frente, que vão estar sempre sendo divulgados nas nossas redes. Contamos com vocês. Amanhã estreia o espetáculo Refúgio, que fala exatamente sobre esse tema, com 24 mulheres refugiadas vindas do Afeganistão, Irã, Nigéria, Marrocos e Venezuela. Então, é um complemento, e foi por isso que a gente escolheu esse tema hoje para essa primeira edição da Bibliaula, para a gente introduzir essa temporada do nosso espetáculo. A gente fica em cartaz aqui sextas e sábados às 20 horas, domingo às 18 horas, até o dia 8 de junho, entrada gratuita por ordem de chegada. Temos 70 lugares, então cheguem a partir de 19 horas, 1 hora antes do espetáculo, a gente vai começar a distribuir os ingressos e é só chegar. Contamos com vocês. Também teremos, no dia 24, a nossa festa em comemoração ao Dia da África, que também vai ser anunciada lá o horário certinho e toda a programação. Temos uma programação extensa, vários parceiros, vários grupos parceiros que vão ter apresentação de maculelê, capoeira, roda de samba, desfile de roupas étnicas, muita coisa legal acontecendo, inclusive uma participação das nossas alunas. O professor, então, a gente está preparando um número em parceria com o professor Flávio, que é nosso professor de música. Vai ser muito legal. Obrigada, gente. Boa noite, bom retorno para todos vocês.